Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. O culto que iremos prestar ao Senhor com muita alegria. Que você seja impactado pela presença do Senhor, que a unção de Deus seja derramada sobre as nossas vidas e que o nome dele seja glorificado nesta noite. Te convido a orar neste momento. Nós vamos iniciar o nosso culto orando, para que Deus derrame sobre nós a unção, que esta unção possa quebrar cadeias, despedaçar todo o jugo, que você seja livre para adorar a Deus nessa noite. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por estarmos reunidos em Tua presença, junto com nossos amados irmãos em seus lares, que estão conectados conosco e ligados no Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, derramando sobre nós a Tua unção. Deus, que esta unção possa curar, possa ministrar, impactar vidas para a glória do Teu nome. Quebrar cadeias, despedaçar todo jugo. E que nada possa impedir que os adoradores possam elevar o Teu louvor ao trono da Tua graça nessa noite, Pai. Venha ungir-nos com vestes de louvor, e que o Teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Que cada um seja impactado nessa noite, Deus, e que a palavra que será ministrada possa gerar vida, transformação em cada coração, em cada mente. Nós te louvamos e queremos abrir os nossos lábios, o nosso coração, para declarar e expressar o nosso amor por Ti, Jesus. Recebe o nosso louvor nesta noite, a nossa adoração. Nós consagramos as nossas vidas a Ti para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria e dizer que nós viemos aqui para adorar e para dizer que és um Deus incomparável, totalmente digno, que não há outra além dele. Diga nessa noite assim: eu vim para adorar-te. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga para ele nessa noite: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso
vim para adorar-te. Vim para adorar-te, Eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. outra vez. Vim para adorar-te. Eu vim Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Nós queremos proclamar o reino de Deus, um reino que é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. É isso que nós queremos declarar nesta noite. Declarar o teu reino que se manifesta, que se estabelece em nossas vidas. Aleluia. Nós queremos declarar que tu és o Rei, que tu és o Senhor da nossa vida. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Claro, os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Diga teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei.
Cante conosco. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. Amém. Glória, Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus e dizer que nós estamos aqui para nos derramar diante da presença do Senhor e dizer que a gente ama a Deus e que a gente é grato pela sua misericórdia. Amém? Me derramar. Vamos nos derramar diante dele. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, Meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser. Lugar onde este lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te
Obrigada por tudo que Tu és em nossa vida, nossas vidas. Nós nos derramamos diante de Ti para agradecer pelo Teu grande amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, e nós podemos ver isso no dia a dia, ó Pai. Continua curando, ó Pai, o nosso país e o mundo, e que a nossa adoração, ó Pai, sempre chegue ao trono da graça, ó Pai, como um cheiro suave, porque é para Ti, ó Pai. Somos adoradores, somos pessoas que nos curvamos, nos prostramos a Ti, ó Pai. Recebe a nossa adoração. E agora, ó Pai, que a Tua palavra fale a cada um dos corações que estejam aqui, que estejam para ouvir, ó Pai, o que Tu tens para falar. Continue pregando sobre nossas vidas, nos ensinando, ó Pai, para que nós possamos ser a cada dia adoradores conforme o que Tu espera de nós, ó Pai, em espírito e em verdade, a cada dia. Nós Te agradecemos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos professores da nossa Igreja Batista Éden, estou aqui para homenagear vocês e agradecer pelo trabalho que vocês fazem na nossa igreja, tão importante, com tanta dedicação e zelo pelas Escrituras. Vocês são servos de Deus que nos ajudam a crescer todos os dias com seus conhecimentos e aprendizados. Que vocês continuem sendo usados por Deus. Que Deus abençoe vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem? Oh, que maravilha falar desse dia tão importante que é o dia do professor, né? Quero pedir a Deus do alto céu que dê sabedoria a eles, que eles continuem com esse prazer, essa vontade de ensinar a todos os alunos. Como é importante o EBD, é de uma grande importância na vida da gente, o aprendizado, o que os professores trazem para a gente. Gosto muito da aula do EBD. Né? Aprendo muito, né? E gostaria também, em especial, de parabenizar esse pessoal novo que está chegando agora, que chegou agora em 2020, né? A Nani, a Ana Luísa, lembro-me delas, criança, né? Na aula do EBD, com a ProRai, com outras Pro que elas tiveram, né? Só Deus na vida da gente para poder fazer com que isso aconteça. Crianças, né, em que hoje em dia está dando aula para nós. Parabéns, felicidade. Estou muito lisonjeado, né, em poder parabenizar e homenagear os professores nesse dia. Hoje é 15 de outubro, dia dos professores, e eu queria dar parabéns para todas as professoras do Ministério Infantil. Um beijo, tô com saudade. Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Essa semana estamos comemorando o Dia do Professor. Eu estou trazendo aqui um versículo que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, estou parabenizando nossos professores que têm a cada dia se preparado, se dedicado, estudado, e que o Senhor possa estar capacitando cada dia mais eles para que eles possam estar edificando a nossa vida através da palavra de Deus. Olá, professores. Quero deixar aqui registrado o meu muito obrigado e os meus parabéns pela passagem do Dia dos Professores, no dia 15 de outubro, em especial ao meu professor da classe de novos membros, o pastor Jailson. E queria deixar um fragmento bem curtinho do poema de Cora Coralina, Exaltação de Aninha. Ele diz assim: Professor, sois o sal da terra e a luz do mundo. Sem vós tudo seria baço e a terra escura. E o interessante é que a palavra de Deus aqui diz isso, né? Que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E tanto o sal quanto a luz, eles não têm em si mesmos uma finalidade. Eles são úteis, mas para
propiciar o sabor, o sal para propiciar o sabor, e a luz para fazer com que a gente conheça aquilo que está ao nosso redor. E essa também é a função do professor, nos apresentar um mundo novo. E no nosso caso, o mundo que é a palavra de Deus, o mundo que representa o novo mundo, a nova vida em Cristo Jesus. Então, que os professores continuem sendo sal da terra e luz do mundo, nos fazendo ter uma nova visão em Cristo, uma nova perspectiva de vida através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, que continuem sendo grandiosamente usados pelo Espírito Santo para nos fazer também conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Meus parabéns a todos. Bom dia, queridos professores. Eu queria agradecer por toda a dedicação de vocês com a gente e que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Nós estamos muito felizes pelo grande comprometimento que vocês têm com a obra de Deus, que o Senhor continue abençoando esse dom maravilhoso que vocês têm de ensinar a palavra de Deus, que é muito importante, porque é assim que a gente aprende mais da palavra do Senhor, e também a gente se dedica mais a aprender também da palavra de Deus, e aprende sobre a multiplicação, né? De pregar o Evangelho a outras pessoas. E aprender da palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente. Em Provérbios 13:14 fala que o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta com vida da morte. Então nós queremos agradecer pelo empenho grande de vocês, ainda mais nos tempos difíceis e meio à internet. Muitos não estão acostumados, mas mesmo assim vocês se empenham, trazem aulas, estudam cada vez mais a Bíblia e nos fazem nos interessar também pelo nosso grande Deus e nosso amado. Também nos ajuda a crescer cada vez mais em graça, com sabedoria e conhecimento de Deus. Queremos agradecer e curtam muito seu dia, né? Amém. Amém. Que Deus continue abençoando grandemente. Professores queridos, eu gostaria de ler um texto para vocês, né? Parabenizando a todos vocês pelo seu dia, que eu escrevi. Diz assim: professor é aquele que gosta de aprender e aprende sempre, que sabe que não sabe tudo, é humilde. Professor de Bíblia precisa ser piedoso, orar, estudar, amar. Saber que o mestre da igreja é o Espírito Santo, precisa dele depender. É ele quem ilumina o nosso entendimento. O professor se alegra com o crescimento dos seus alunos, é um influenciador, um entusiasta do saber. Ensinado por Deus, é capaz de ensinar aos homens, com amor, a andarem com o Senhor. O professor de Bíblia sabe que conhecimento teórico não é suficiente. É necessário vida, experiência com o Deus de quem fala. A Deus, portanto, a nossa gratidão por ter criado e nos dado professores como presente, mas, sobretudo, por nos ensinar pacientemente a trilhar a estrada da vida em sua gloriosa presença. Professores, vocês são bênçãos de Deus para nós. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:58, permaneçam firmes, meus irmãos, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. Recebam a nossa gratidão e o abraço de toda a Igreja Batista Éden pelo seu dia, professor. Deus te abençoe. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos aqui para louvar a Deus e agradecê-lo por tudo aquilo que Ele é, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Damos as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham, têm estado conosco em cada encontro. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida nesse segmento. Lembrando aos irmãos que estamos aos poucos voltando às nossas atividades presenciais. Para aqueles que vão participar, sabem que devem ligar para a igreja de segunda a sexta,
colocando o seu nome na lista, porque estamos recebendo nesse primeiro momento apenas 50 pessoas por cada reunião, sendo que nós estamos reunindo apenas no domingo pela manhã. Ainda não estamos reunindo à noite, tá bom? E louvamos a Deus por tudo que tem acontecido até aqui, por você estar conosco. Eu te convido neste momento para ler a palavra do Senhor conosco neste momento. Livro de João, vamos dar prosseguimento, falando dos encontros. Temos falado dos encontros de Jesus com algumas pessoas, a comunidade que ele encontrou, e hoje nós vamos nos adeter a duas coisas importantes, dois momentos importantes de Jesus, os seus discípulos e a multidão. Então, Jesus estende agora esse momento, a partir do capítulo 6, para a multidão e, posteriormente, para os seus discípulos. E eu espero que possa o Senhor falar ao teu coração. Se você tem uma Bíblia perto de você, tem acesso a ela, por gentileza, tome a Bíblia e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos prosseguir a partir do verso 1, tá bom? Assim nos diz o texto sagrado. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, um dos seus discípulos: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão, entenda, dinheiro, para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou-lhe a Jesus: ainda está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao cair o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por forte vento que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temas. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar por um instante? Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e dirija comigo um momento de oração ao Senhor. Pai querido, amado Pai, estamos diante da Tua palavra lida, queremos meditar sobre ela. Pedimos ao Senhor que, com poder e graça, ministre essa palavra
aos nossos corações. Edifica as nossas vidas para a glória do teu nome. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ora, queridos, o texto que acabamos de ler começa a narrativa focando que Jesus realizou um milagre na multiplicação dos pães e peixes. E em seguida orientou os seus discípulos que atravessassem, entrando no barco, em direção ao outro lado do lago. O alvo era chegar em Cafarnaum. Marcos, capítulo 6, verso 46, deixa-nos muito claro que Jesus sobe ao monte para orar os seus discípulos e depois pede para eles descerem, entra no barco e seguir o caminho, e que Jesus mais à frente encontraria com eles. E eles seguiram, então. Depois da multiplicação dos pães, certamente a conversa, enquanto seguiam no barco, enquanto remavam, com certeza era a respeito da multiplicação de pães e peixes que Jesus tinha feito e assim alimentado uma multidão de pessoas. Estavam maravilhados, porque isso era mais uma vez uma prova e de revelação de quem é Jesus. Em todo o tempo, tanto os discípulos como todo o povo estavam com os olhos voltados para Jesus, e Jesus estava ensinando e revelando quem ele é. Mas havia algo que Deus queria ensinar por ele, por meio de Jesus. Havia algumas lições. E é sobre isso que nós vamos atentar agora. Inclusive, chama a tua atenção sobre o verso 2 do capítulo 6 que lemos. O texto diz que seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aí surge uma pergunta. Já que Jesus estava operando milagres sobre milagres, havia uma pergunta, ou algumas perguntas. E quando não houvesse mais milagres, não houvesse mais multiplicação de pães e peixes, qual seria a reação das pessoas? Nesse contexto, à luz do verso 2 é que nós queremos meditar, porque Jesus quer ensinar a toda a multidão, e especialmente aos seus discípulos, a respeito de fé, mas também sobre maturidade de fé, porque esse é o nosso alvo que vamos meditar nessa noite. Mas quanto a nós, quanto a você que me ouve, como é que está a tua fé? A sua fé já é forte o suficiente para você enfrentar as tempestades da vida? Será que a nossa fé já é madura o suficiente para combater as heresias, para vencer as tribulações, as calúnias, os falsos mestres com as suas falsas doutrinas? Será que hoje Jesus continua provando a fé dos seus discípulos, a nossa fé? Então quero reler mais uma vez o verso 2. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ora, é a partir daqui que quero pensar sobre alguns destaques. O primeiro deles, que chama a sua atenção, é que todo discípulo precisa crescer na fé. Eu quero repetir isso. Todo discípulo deve crescer na fé. E alguém pode me perguntar, como é isso, pastor? Como crescer na fé? E a primeira coisa que quero te dizer neste momento, você deve andar com Jesus. Isso lhe ajudará a crescer na fé. Mas você deve ouvir cada palavra, porque enquanto Jesus caminhava com o discípulo durante aqueles 3 anos, foi isto que ele fez. Ele ensinou e cada discípulo estava mais próximo, seguindo diferente da multidão, porque dava uma atenção especial ao que Cristo falava, ao que Cristo ensinava. Portanto, mantenha os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração voltado para cada orientação do Mestre. Em toda a orientação, em todos os princípios, em todas as promessas. Naquela multidão, Jesus percebeu que muitos estavam buscando, mas não o buscava
pelo pão que permanece, mas buscava pelo pão que perece. Tanto isso é verdade que Jesus faz esse desabafo no verso 27 do mesmo capítulo. E assim diz o texto: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ora, quando alguém escolhe andar com Jesus, deve firmar uma aliança com Ele. E uma das primeiras coisas que precisa aprender é confiar no Mestre. Mas é bem verdade que nós somos seres limitados. Nossa tendência é nos envolvermos com as coisas dessa vida, ao ponto de esquecermos das orientações do Mestre. Por isso, Jesus quer ensinar a cada um daqueles homens e vai além das palavras. Acontece uma experiência viva para marcar a mente e o coração de cada um deles. E enquanto Jesus está dando aquelas orientações, até aí tudo certo, tudo normal. Porém, se nós queremos ser discípulos de Jesus, se queremos seguir o chamado do Mestre, queremos desfrutar das promessas que Ele tem para nós, precisamos ir além de uma busca interesseira, de uma busca egoísta, imatura, pois é preciso seguir a Cristo não apenas com base nas bênçãos terrenas, mas seguir a Cristo por propósitos eternos. Promessas eternas, propósitos eternos. Inclusive, quero vos lembrar o que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, verso 19, assim nos ensina: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis entre todos os homens. Ou seja, nossa expectativa de vida com Cristo deve ser além daquilo que os nossos olhos podem contemplar. Ou seja, somos desafiados a andar com Cristo pela fé, a viver pela fé e a obedecer também pela fé. Pois aqueles que seguem a Cristo não devem seguir apenas pelos milagres terrenos, pois quando os milagres não acontecerem, a cura não acontecer, a pergunta é: o que acontecerão com eles? Provavelmente apostatarão da fé, perderão a fé, se desviarão da fé. Ora, eu creio em milagres. Acredito que alguns de nós já se tornaram verdadeira prova de milagres, porque a vida em si é um milagre. Então é importante crer em milagres, mas não se mover em função deles apenas. Porque quem vive e baseia a sua fé apenas nos efeitos dos milagres de Jesus, quando se depara com verdades da doutrina, da sã doutrina, alguns se desencantam e abandonam a fé. Outros terminam sendo arrastados pelos falsos mestres, falsos profetas, e há muito deles aí no mundo. E alguns terminam alimentando seus corações apenas com as coisas desta vida. Então Jesus operou milagres, usou a vida daqueles homens, eles testemunharam o que tinha acontecido, mas Jesus tinha algo muito mais além para eles, e Jesus tem algo muito mais além com você e comigo. Para não sermos enganados, para não perdermos a fé, mas antes, para desenvolvermos a fé com base no relacionamento pessoal e crescente com Cristo e com a palavra bíblica. Os discípulos fiéis
não busca a Cristo apenas em função das suas necessidades terrenas, mas por propósitos eternos. O discípulo fiel, ele crê em milagres, mas ele vive com propósitos. Ele entende que o chamado não é apenas para ser salvo ou de desfrutar de migalhas nesse momento, tempo presente, mas deve servir a Cristo por amor e manter essa postura de amor e de fidelidade além das dificuldades desta vida, das tribulações da vida. Ao longo da história, muitos cristãos, por amor ao Senhor, não temeram cadeias, não temeram prisões e até enfrentaram a morte e não negaram a fé, nem mesmo quando as coisas não saíram do jeito que eles queriam. Quando abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, o verso 45, e ali o texto também está tratando da mesma narrativa, mas na perspectiva do evangelista Marcos, ali encontramos, no verso 45 ao 48, a seguinte descrição de Jesus. Logo, a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar a dianteira. Você notou aqui alguns detalhes da narrativa de Marcos sobre esse mesmo episódio? Jesus tinha enviado aqueles discípulos. Se ele sabia de tudo, por que Jesus não poupou eles daquele momento de tribulação? Jesus sabia de tudo, sabia que o vento ia soprar, e até hoje isso acontece. Pessoas que já estiveram lá, no mar da Galileia, dizem que até hoje, quando os ventos começam a soprar além do normal, todas as embarcações são levadas para atracar, e ninguém atravessa aquele mar para evitar tragédias. Jesus viu, Jesus sabia. E quando estava no monte orando, Jesus viu o que estava acontecendo e não foi imediatamente ao encontro deles. O texto diz que foi no cair da tarde, no início da noite, e somente na 4ª vigília que Jesus se aproximou deles, somente na 4ª vigília, aproximadamente meia-noite, talvez um pouquinho mais do que meia-noite, foi que chegou o socorro. Quando o ânimo já tinha caído, quando estavam ansiosos, quando estavam preocupados, porque eles estavam, segundo estudiosos, no meio do lago. Há aproximadamente 11 quilômetros, alguns afirmam de 10 até 13 quilômetros de distância que há entre uma extremidade e a outra daquele mar, daquele lago, que na verdade, de tão grande que é chamado de mar, mas é um lago. E estava aproximadamente no meio, e dizem os estudiosos que há profundidade de 43 metros ali. Então, o medo de morrer era real. Então Jesus permitiu que os seus discípulos passassem por aquela situação, mas Jesus tinha propósito para a vida daquele homem. E aqui eu quero chamar a sua atenção, especialmente se você tem sido influenciado pela teologia do triunfalismo, aonde ninguém pode sofrer, ninguém pode passar por dificuldades. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 9, do verso 16, do verso 11, capítulo 9, do verso 11 ao 16, a experiência de Ananias e Paulo, que até então Paulo era Saulo. Ele teve uma experiência com o Senhor, ficou sem a visão durante algum tempo, e o Senhor
fala com Ananias para ir ao encontro de Saulo, e Saulo diz: Senhor, Saulo, ele tem sido uma ameaça para os cristãos. Eu não vou lá não, Senhor. E o Senhor diz: vai lá, porque esse homem é um escolhido. Eu escolhi esse homem dentre os gentios, porque ele há de sofrer pelo meu nome. Ou seja, Jesus sofreu sendo Filho de Deus. Nós também estamos sujeitos a sofrer. A grande diferença é que sofreremos, enfrentaremos o sofrimento debaixo do temor, da graça e com forte expectativa e fé naquilo que Deus há de fazer, há de revelar, e o que Ele pode nos livrar, e que a nossa vida estará guardada em Deus. Se porventura, no meio dessa travessia, que é o mar da vida, viemos a sucumbir, temos a certeza das promessas do Senhor. Que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, o discípulo de Jesus é chamado não apenas para receber bênçãos, mas para ser bênção. Porque quando ele passa pela prova e ele continua sendo fiel, ele se torna um exemplo para a vida de tantas outras pessoas. Sim, você foi chamado para ser bênção na vida de outros que precisam conhecer a Cristo e precisam crescer na fé. A segunda coisa que quero chamar a sua atenção sobre esse texto é que todo discípulo deve exercitar a fé. A fé não é algo que nós temos e guardamos como se fosse um monumento, um troféu ou coisa do tipo. Não, nós recebemos a fé para exercitar. Quanto mais exercitamos os músculos, mais ele nos serve. Assim a fé, quanto mais exercemos fé, mais ela se torna forte, robusta. Quando Jesus, diz o texto, se aproximava do barco, eles estavam exaustos, cansados. E o texto diz que eles pensaram que era um fantasma. Mesmo caminhando com Cristo durante quase 3 anos, não o reconheceram fisicamente. Não reconheceram nem sequer a voz do mestre, porque estavam assustados. Se você tem medo, eu diria, é normal. Se você está sentindo algum nível de dificuldade, de angústia, até certo ponto isso é normal. Não é normal nos deixarmos sermos dominados pelo medo, pela angústia ou por qualquer outro sentimento. Mas vencê-los em fé e na fé. Momento como estes que os discípulos enfrentaram, nós precisamos, sim, confiar e continuar confiando em Jesus. Jesus é Deus. E Ele é Deus sobre nós. E em todos os momentos da nossa vida, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Mas para mantermos nossa fé firme nele, precisamos confiar, mesmo quando os ventos sopram contrários. Porque mesmo com os ventos soprando contrário contra nós, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Senhor. Lembre-se que a Bíblia diz que somos pó. Viemos do pó. Para o pó voltaremos. Mas enquanto temos vida, e mesmo sabendo disso, nós confiamos no cuidado, na bênção, na presença, no socorro. Lembra do Salmo 46? Que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Mas voltando ao texto, Marcos 46, 48 diz que Jesus viu a dificuldade que eles estavam enfrentando. Jesus, amigo, é aquele que tudo vê.
Nada passa despercebido aos olhos de Cristo Jesus, o Senhor. Mas o texto diz que Jesus se aproximou do barco. Estavam apavorados, ansiosos, não conseguiram perceber o mestre, mas o mestre estava vendo. O mestre se aproximou. O mestre estava de olho neles. O mestre também está perto de você. Ele tem algo para ensinar para você. Tem algo que ele quer revelar a você. Mantenha fé e aproxime-se de Cristo e das Escrituras. O mestre se aproximou deles, mas o coração estavam fechados. Mesmo vendo milagres, Mateus diz que eles viram o milagre, mas os corações estavam fechados. Lá no capítulo 14, quando narra sobre esse mesmo episódio. Portanto, eu espero que os seus olhos, a tua mente, o teu coração estejam abertos para aprender com Deus, para andar com Jesus e para aprender o que Ele está te ensinando diante dos momentos de dores que você vier enfrentar. Mas o que Jesus estava ensinando para eles, diante do pavor deles, será que Deus quer nos ensinar nesse momento? O que será que há de acontecer conosco se permanecermos com os corações fechados? Será que ainda hoje nós estamos assustados ao ponto de confundir e não perceber a presença do Mestre? Então a pergunta é, o que é que o Mestre nesse tempo está nos falando? Com as circunstâncias da vida, o que Cristo está nos falando por meio da palavra, o que Cristo está nos ensinando como as provas, como as lutas, como as dificuldades. Qual é a vontade do Mestre em meio a tantas coisas que têm acontecido? Inclusive, nesse momento presente da sociedade mundial. Nessas horas, meu irmão, exerça a tua fé. Não alimente o teu coração com medo. Não deixe a ansiedade controlar a tua vida, ao ponto de você não reconhecer a presença, o cuidado e os propósitos de Jesus para a tua vida. Porque os propósitos de Cristo para a tua vida são maiores do que as tuas dores, as tuas tribulações e as tuas dificuldades. Então, diante das provas, exerça a fé. Pois o Mestre sempre usa a prova na nossa vida para nos ensinar a exercer a fé. E para que saibamos que nunca estaremos sozinhos. Como servos, nós enfrentaremos tempestades, mas nunca estaremos sozinhos. A terceira e última coisa que quero chamar a tua atenção sobre esse texto é que todo discípulo terá a sua fé provada. Lembra-te, todo discípulo deve crescer em fé, deve exercitar a fé, e ele deve saber que terá a sua fé provada. Enquanto os milagres, as curas e as demais novidades estavam acontecendo no ministério de Jesus, e os discípulos estavam vendo e estavam maravilhados, era só alegria na vida deles. Mas na vida, e sobretudo na vida cristã, nem tudo é como férias num hotel 5 estrelas, no resort, no spa. E Jesus deixou claro para nós que nós podemos enfrentar momentos de dificuldades turbulentos. Tanto é que em João, capítulo 14, no verso 1, Jesus disse: não se turbe os vossos corações, mas crede em Deus. Ora, irmãos, às vezes é necessário exercer a fé, declarando textos da palavra de Deus sobre nós, para não deixar os sentimentos dominarem o nosso coração e a nossa fé, mas para que a palavra ilumine, esclareça, conduza os nossos corações. Então é um momento que nós precisamos dizer assim:
Cristo disse, e eu creio, que o meu coração não deveria se turbar, mas deveria crer. Eu creio em Deus. Porque a nossa fé é provada. Deixe-lhe dizer 3 coisas que, para ter o valor que tem, precisa ser provado. Primeiro, eu queria te falar do trigo. O trigo, antes de se tornar pão, ele é triturado. Depois ele é amassado. E depois de triturado, amassado, ele é levado para a fornalha. E só depois de seguir cada passo desse processo, ele pode ser consumido e matar a fome do faminto. O ouro, para ter o seu valor reconhecido, ele precisa ser apanhado e ele precisa passar pelo fogo. E depois, somente depois de uma conferência minuciosa, de um experiente, de um especialista horríveis, ele tem o seu valor reconhecido, podendo estar à disposição de venda e compra no mercado, no comércio. E a terceira coisa que tem valor, só tem valor depois da prova, é a nossa fé. A fé de cada discípulo precisa ser passada pela prova. E Deus não apenas provará a nossa fé, mas Ele nos dará todos os recursos, toda a base, toda a condição, para que não apenas passemos pela prova, mas para que sejamos aprovados. Todo técnico, todo instrutor que cuida de atletas, certamente o faz porque gosta, ou há um nível de relacionamento, de interação, de admiração, ou reconhece que ele pode chegar ao pódio. Então ele treina, e treina, e treina, e treina. E ele está ali do lado enquanto pode. Mas haverá um momento em que o atleta precisará enfrentar a prova diante dos seus concorrentes, dos seus pares, mas ele precisa agora colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E não é diferente conosco. Então Jesus amou cada discípulo, treinou cada um deles e precisou enviar para um momento de prova. O mestre sabia do que haveria de acontecer no meio daquela travessia. Assim como ele sabia do que aconteceria quando aquele povo estivesse reunido com fome. Ele sabia que tinha todo o poder para matar a fome de todo um povo. Aquela população. Mateus diz que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ora, havia uma multidão. Especialistas tanto dizer que provavelmente havia entre 10 a 20 mil pessoas e todas elas foram alimentadas fartamente ao ponto de sobrar. Jesus, Deus, é aquele que tudo sabe. Ele pode fazer coisas maravilhosas, independente da nossa participação. Ele poderia nos preparar para a fé sem nos envolver, mas Ele escolheu nos envolver para nos amadurecer na fé. E para que, de alguma forma, nós sejamos partícipe. As nossas ações sejam frutíferas. E no meio das lutas, Ele revele a nós todo o seu poder. E assim o nome dele seja glorificado, não apenas em um instante, mas por toda a eternidade, porque somente Ele é Deus. Somente o Senhor é Deus.
Ora, queridos, o perigo era real. Norman Champlin, falando sobre detalhes do Mar da Galileia, ele conta que o Mar da Galileia está a 212 metros abaixo do nível do mar. É um acidente geográfico. Possui cerca de 18 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros, de 10 a 13 quilômetros de largura. Sua profundidade chega até 43 metros de profundidade. E foi provavelmente no meio do mar que os ventos foram piores. Então o perigo foi real. Era profundo aquele mar. Mas profundo, muito mais do que o mar da Galileia, se tornara a fé de cada um daqueles discípulos. Portanto, o que eu quero vos dizer é que milagres fazem parte da vida do cristão. Mas o cristão não vive a sua fé com base nos milagres, mas a sua fé vai além dos milagres. Vai muito além dos milagres. A fé de um discípulo se baseia na palavra, na promessa e nos propósitos do Senhor. Apesar de toda a prova que passamos, eu te afirmo que nem sempre são as grandes lutas que fazem o cristão perecer. Mas às vezes são pequenas coisas que até em momentos de tranquilidade se tornam mais perigosos do que a própria batalha. Quer ver uma coisa? Judas, por exemplo, traiu Jesus, não foi no momento do lago. Ele traiu Jesus por 30 moedas de pratas num outro momento de tranquilidade. Ananias e Safira, por exemplo, perdeu a fé, ou melhor, perdeu a vida, por tentar esconder e mentir sobre uma certa soma de dinheiro que eles tinham. E o dinheiro estava no poder deles, eles poderiam fazer o que quisessem com o dinheiro deles. Mas eles escolheram esconder e mentir. E o texto diz lá em Atos capítulo 5 que Satanás encheu o coração deles. Ele se permitiu ser influenciado por aquilo que era contrário a princípios, a propósitos de Deus. Um outro exemplo é Esaú, que perdeu a primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Por último, o que me chama a atenção é Davi. Davi foi comandante de exército, foi rei em Israel, ganhou inúmeras batalhas. Mas foi um momento de tranquilidade, de bonança, que ele sucumbiu e cometeu um adultério e um assassinato no momento que ele estava no reino, descansando. Terminou se envolvendo em duas coisas terríveis, conforme capítulo 2, capítulo 11 de 2 Samuel. Portanto, Deus permite as batalhas, não para destruir a nossa vida, mas para levar o servo a andar mais próximo dele. Deus permite as batalhas para continuar fortalecendo a nossa fé e nos ajudando a entender que o sofrimento não é algo que acontece somente no quintal dos outros, mas pode acontecer com qualquer um, inclusive com cada um de nós. Deus permite as lutas para que a palavra dele se cumpra nas nossas vidas e o propósito dele se estabeleça. Nós não temos controle sobre Deus, muito menos sobre os seus propósitos. Mas o propósito dele para nós se concretizará porque ele é Senhor e soberano, onipotente, Deus Todo-Poderoso. Sim, ele permite que passemos por lutas para que nós o reconheçamos que ele tem um controle de tudo e de todos
e ninguém estará acima dele. Eu quero encerrar esse nosso momento relendo com você o texto de Marcos, do verso 40, Marcos 6, 49. Marcos 6, 49 a 51. E assim nos diz o texto. E eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram atônitos. Ora, Jesus, mais uma vez, usou a expressão sou eu, a mesma que o Senhor revelou-se a Moisés no deserto, quando diz, eu sou o Senhor. Ele queria saber o nome de Deus, e Deus diz apenas que eu sou, te enviou. Depois Jesus, em outros momentos, diz, eu sou. Ele se revela, ele se declara, ele se mostra quem ele é. Portanto, coloque Deus no lugar que pertence a ele. Sim, não estou falando do trono agora, dos céus. Eu estou falando agora, dê o lugar do teu coração, da tua vida a Deus. Deixe ele assumir o trono, o controle, a direção, a dianteira da tua vida. Não temas. Levanta o teu ânimo. Levanta o teu ânimo. E como Jesus subiu no barco, lembre-se, ele não apenas subiu no barco, mas ele caminhou sobre as águas. Ele fez o vento cessar. E ele trouxe calmaria ao coração de cada discípulo. Portanto, eu concluo te lembrando que todo discípulo precisa crescer na fé. Que todo discípulo precisa exercitar a fé. E que todo discípulo terá a sua fé provada. E Deus espera que a sua fé seja firme, sua fé seja resoluta e seja com base na palavra, nas escrituras sagradas. Eu desejo que a bênção do Senhor se estenda sobre tua mente e teu coração. Te traga paz nesta noite. Te traga alegria esta semana. E complete todo o propósito que Ele tem para você. Se você se sente uma pessoa de fé, uma pessoa que crê em Deus, eu quero te encorajar a fazer uma aliança com Jesus. Não apenas servir Jesus de longe, mas ter Jesus de perto. Você não vai se arrepender. Faça uma aliança com Cristo. Congregue, estude a palavra, participe da escola bíblica, se batize, resolva-se com Deus, trate a sua vida com Deus e Deus te abençoará. Deus tem chuva de bênçãos para a tua vida. Os pães multiplicados naquele dia é muito pouco diante daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar por você. Entregue sua vida a Jesus, feche seus olhos e leve seu pensamento ao trono da graça e ore comigo neste momento. Senhor Deus, eu quero apresentar cada pessoa que está conosco neste momento. Que está reunido em família ou que esteja sozinho agora, participando desse culto e ouvindo esta mensagem. Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Que essa pessoa, se ele está assistindo esse vídeo, se ele está participando desse culto, é porque essa pessoa é uma pessoa de fé, ele crê no Senhor, mas eu oro para que o Senhor o ajude a crescer na fé, a vencer os temores e a incredulidade. Oro para que essa pessoa aprenda, por meio das Escrituras, a exercer a fé. Não simplesmente exercer a fé em função de coisas que ele quer alcançar, os benefícios, mas a fé que é resultado de um relacionamento pessoal, independente das lutas, das dificuldades e das necessidades. Que ele seja aprovado diante das lutas que porventura passar. E que ele creia e caminhe na certeza de que o Senhor está com ele em todo momento.
de que no meio das lutas, no meio das tribulações, o Senhor não tem tirado os olhos de nós. Não permita que os nossos olhos se percam diante das lutas e nos voltemos para outros lugares, mas que tão somente o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso cuidado esteja voltado para o Senhor. Então, assim, eu te agradeço, Pai, por essa pessoa ter caminhado conosco até esses últimos instantes. Te agradeço e te louvo e declaro a bênção do Senhor sobre ela, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter estado conosco até esses instantes. Desejo que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Que Cristo faça morada no teu coração e você seja um discípulo de fé, um crente atuante, um servo de Deus. E assim, as bênçãos do Senhor também se manifestarão na tua casa, no teu lar, te ajudando a vencer todas as tribulações desta vida. Tá bom? Quero lembrar a todos que nos ouvem que você deve ter, às terças, participar dos nossos encontros de PGM, nas quartas-feiras da sala de oração e na quinta-feira do encontro da escola bíblica, tá bom? Lembrando que todos os domingos nós transmitimos, mandamos o link da escola bíblica para os irmãos acompanharem via YouTube. Se você não tem, quer participar, você pode solicitar pelo WhatsApp da igreja, que vai estar no final, você pode ali anotar e solicitar e receber o link e nós te enviaremos. Assim também como a participação na igreja e nós, aqui, se você não participou da ceia, nós te convidamos a participar no nosso próximo encontro no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, tá bom? Anote aí, 10 horas da manhã de domingo. E à noite nós vamos continuar transmitindo o nosso culto online e você obrigado por estar conosco e que você participe nos nossos próximos encontros. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo continue abundante, transbordante na vida e na pessoa, ó Deus, nesse lar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.